Uma das maiores dificuldades que o cristão enfrenta é encarar de frente o deserto que está passando, mesmo sabendo que muitas vezes nós fomos levados a esse lugar pelo Espírito Santo. Eu convido você a pensar comigo a respeito desse assunto nos próximos minutos. O capítulo 4 do livro de Lucas relata que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Aqui nós vemos o relato do que aconteceu com Jesus quando ele estava no deserto. É importante lembrarmos que Jesus foi para o deserto levado pelo Espírito Santo. E quando ele estava lá, ele foi tentado pelo diabo. Satanás observou qual a situação mais vulnerável que Jesus passava. Jesus estava com muita fome, era muitos dias sem comer. Então o diabo chegou para ele e ofereceu para ele aquilo que ele mais precisava naquele momento. Ele disse: se tu és filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. O diabo tentou Jesus Cristo atingindo a sua identidade. Nós passamos por todas essas coisas. Muitas vezes, quando estamos no deserto, nós somos tentados pelo diabo e nem sempre somos vitoriosos. O diabo ainda prosseguiu, e Jesus lhe respondeu: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levantou o monte e mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo o poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Jesus não discutiu com o diabo naquele momento quem é que mandava no mundo. Quantas pessoas hoje são capazes de subir ao monte para pedir a Deus coisas materiais? Aqui na palavra nós vemos que quem dá riqueza é o diabo. Quem oferece coisas materiais é o diabo. Quem dá poder é o diabo. Nós devemos meditar seriamente nas Escrituras Sagradas. Jesus ainda continuou: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele te servirás. Levou-o também a Jerusalém e pôs-o ali no pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te aqui para baixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e te sustentem nas tuas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu, disse-lhe: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós devemos sermos muito cautelosos, principalmente quando estivermos passando por uma situação muito difícil. Satanás está ao nosso redor 24 horas buscando a quem possa tragar. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe aonde somos mais vulneráveis. E ele nos tenta exatamente naquele momento em que nós estamos mais sensíveis. Nós devemos ter firmeza na palavra de Deus, mesmo quando estamos passando pelos piores desertos. Porque Satanás não descansa e busca a todo momento a quem possa tragar. Ainda no capítulo 4 de Lucas, nós temos uma passagem, consta no versículo 31, que Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ele ensinava aos sábados. E todos admiravam com a sua doutrina. Jesus estava na sinagoga e um homem que tinha um espírito e um demônio imundo exclamou em voz alta, dizendo: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Jesus estava na sinagoga ensinando, quando aquele homem levantou possesso por um espírito imundo e confrontou Jesus. É muita ingenuidade nós acharmos que pelo fato de estarmos dentro do templo, nós não seremos confrontados pelo diabo. Nós temos que saber que o diabo nos ataca independente de lugar e de circunstância. Nós temos que ser vigilantes, nós temos que ser firmes na nossa fé,
convictos de quem nós estamos servindo. Nós precisamos conhecer a todo momento o Senhor Deus a quem nós servimos. Nós precisamos muito meditar na palavra de Deus. Nós precisamos muito crescer espiritualmente para resistir a Satanás. A palavra de Deus ainda fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas pessoas perguntam como a gente se livra das tentações do inimigo. Jamais seremos livres das tentações. Enquanto estivermos nessa terra, seremos tentados a todo momento. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós deveremos sujeitar a Deus e resistir o diabo. Mas o que é resistir o diabo? É não pecar, é fugir das tentações, é resistir e não fazer a vontade de Satanás. Eu convido você a meditar no capítulo 4 de Lucas e ter certeza do Deus que você serve e saber que aonde você estiver, você sempre será tentada. Mas a força de Deus é que nos dá condições de resistir às tentações. Estou em guerra, na luta contra o mal estou em guerra. Estou em guerra, contra o pecado eu estou em guerra. Não vou ceder a um campo de batalha que dentro de mim preciso vencer. O pecado todo dia tem ofertas pra me corromper, querendo na base se infiltrar.